Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed Drame. Quem precisa da pergunta quando já temos a resposta, não é, Botega? É isso aí. Don't panic! Ah, pegou a referência do título, né? Olha ali, hein? Fica a dica. Muito bem, muito bem. Mas hoje nós temos alguns convidados, Botega. Veja só, convidados Olha, de longe. Sério? Sério? Tu acha que eu tô brincando? Tu acha que eu brinco nessas horas de introdução, tu acha? Quem que tá aí que eu não sei? Muitas vezes. Temos aqui, vamos começar em ordem alfabética e por proximidade aqui do sul. E do Coquinho, do Massacrente. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Fantástico. Mítico. Muito bem. Também temos aqui para nos auxiliar no tema de hoje o Everton Rocha, do Achando Graça. Fala, galera. É isso aí, pessoal. E hoje nós estamos aqui todos reunidos porque hoje nós vamos falar sobre um assunto bem polêmico. Será que a gente deve saber de tudo ou tem coisas que não é pra gente saber? Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Então, pessoal, como comentado, hoje vamos falar sobre coisas que a gente deve ou não saber, né? Sobre o que Deus tem nos revelado. Veja só essa palavra nova aqui no podcast. Ou não, talvez eu tô esquecendo, se a gente já falou alguma outra vez. Mas é importante a gente saber, então, o que é revelação, né? O que é a revelação de Deus? A gente tem diversos tipos de revelação. Então, quem é que pode me responder aí o que é revelação de Deus e me explicar direitinho isso aí? Bom, então vamos lá. Eu só acho que esse podcast precisa ter um pré-requisito. E esse pré-requisito tem que ser não falar de Deuteronômio 28:28. O que vocês acham? Ou 29:29, na verdade. 29:29, tá enganado já. Corta e põe o outro, sabe? É 29:29. Esse é o pré-requisito de hoje, né? Mas enfim, revelação geral e revelação especial são duas coisas que tem bastante a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, a revelação geral é aquilo que que todas as pessoas conhecem de Deus, então é pela observação da natureza, pela observação das coisas ao nosso redor, né? E o senso moral que a gente tem, né? Algo que nem Paulo fala, que já é implícito dentro da pessoa, né? Isso ele fala lá em Romanos 2, versículos 14 e 15, né? Que ele fala então desse senso de conhecer a Deus, ele já nasce com todas as pessoas. E a revelação especial, então, a revelação que foi passada para nós, que hoje a gente tem através da palavra, que é através da Bíblia, né? Então temos a palavra de Deus dirigida a pessoas específicas, como a Bíblia, então com os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, né? Temos as palavras faladas por Deus em comunicação pessoal também, então foi quando eu estava no Monte Sinai ou no batismo de Jesus, então são revelações especiais que aconteceram para um grupo de pessoas, um seleto grupo de pessoas. No caso, os cristãos têm essa revelação especial, que é então o caminho da salvação, né? Que é o Evangelho, que é então a revelação, digamos, que nos diferencia do resto do povo. Então, mais ou menos resumindo, acho que a gente pode falar isso. Não sei se vocês acham que tem algo mais para colocar ou algo para tirar. É importante citar que a revelação especial, né, que a gente comentou, além da palavra, tem as aparições físicas de Deus, que a gente comentou, os sonhos, né, visões, que a gente falou dos profetas, mas também uma das mais importantes da revelação especial é o próprio Jesus Cristo. Sim. Que também está na palavra, mas ele em si, ele é uma das revelações de Deus também. E não só é uma das, como é a revelação de Deus, porque depois de Cristo, e ele é o centro, então tudo fica baseado nele, né? Tanto que vem tanto quando se trata do futuro quanto do passado. Então Jesus é como lá em Hebreus 1 vai falar, né? Havendo Deus falado outras vezes pelos profetas, várias outras maneiras, agora ele fala
pelo seu Filho. E você olha o passado através de Cristo, você olha o futuro também através de Cristo. A Escritura ganha um sentido mais amplo e mais belo a partir dali. E aí você tem todo o desenrolar, né, de Deus revelando agora para nós até hoje, só que através do seu Filho Jesus Cristo. Ele continua falando da humanidade, quem ele é, né, e fala através do próprio Filho dele. Eu acho isso glorioso. Pô, legal também é ver como que vai se desenrolando a revelação de Deus ao longo da história, né? Tem algumas revelações pontuais, assim, que faz toda parte de um processo, né? De uma revelação que mais lá na frente que a gente vai saber, né? Por exemplo, foi o que aconteceu com Jesus. Hoje, se a gente pega o Novo Testamento e faz um paralelo com o Antigo, né? A gente consegue ver Jesus o tempo todo, né? No Antigo Testamento como promessa, né? Então, ao longo da história, é legal ver isso, assim, ao longo da história, como a revelação de Deus vai se desenvolvendo, né? Isso é muito interessante. E a revelação do Antigo Testamento era bem difícil, né? O pessoal tinha bem pouco acesso, né? Hoje é muito mais fácil a gente conseguir ver toda essa revelação, todo esse caminhar da palavra de Deus, né? Mas é interessante talvez a gente colocar que a revelação geral, ela não é uma revelação que a revelação geral não mostra o caminho para chegar ao evangelho, a pessoa se converter, né? Ela é algo que as pessoas têm o senso de Deus, têm o senso de que há algo maior, digamos assim, né? Que a pessoa precisa, digamos, estar submissa a esse ser, né? Mas não é o evangelho, não é por si só. Não sei se vocês discordam com isso. Quer dizer que a revelação geral, ela não é salvífica, digamos assim. Isso. Não salva ninguém a revelação geral, né? É óbvio que ela não é inútil por causa disso, mas ela não vai levar o homem ao arrependimento, ela não leva o homem a conhecer o evangelho nem a salvação, né? O homem contemplando as estrelas ou a beleza da natureza, da criação, ele não chega a um conhecimento mais, vamos dizer, mais profundo de Deus. E é isso que faz toda a diferença. A revelação geral ela acaba criando um ponto de contato, por exemplo, para nós cristãos evangelizarmos. Mas, né, a gente tem que sempre lembrar que ela é limitada. Então o homem ele não consegue enxergar a questão da pecaminosidade dele. Por exemplo, Romanos 1 vai falar, né, que Deus se revela, os homens são indesculpáveis por causa disso. Porém, o pecado deixa o homem cego. E aí ele não consegue enxergar e perceber a seriedade que é saber que há um Deus criador. Ou às vezes ele tenta suprimir a própria consciência também. E a revelação em geral, ela é, que nem tu falou, ela é uma porta. Então a pessoa, quando ela ouve as boas novas, ela realmente é uma boa nova, porque já existe um senso, e então a boa nova se encaixa para que então ela tenha essa revelação especial. Ela serve para despertar aquela consciência de alguém fez isso tudo, né? Alguém é responsável por isso tudo que eu vejo, tanto na natureza e tudo mais, e eu tenho um propósito de estar aqui, né? Aí é que surge também a grande indagação, né? O porquê estamos aqui. Aí entra a palavra de Deus, que para nós é a revelação de Deus, o porquê estamos aqui, qual a nossa missão, para que fomos criados e tudo mais, né? Então, ela serve mais nesse sentido, assim, de repente você parar para pensar na grandiosidade de tudo, né? E pensar, poxa, isso aqui, alguém fez isso, né? Não pode ser tudo obra do acaso. Muito bem, e falando então sobre a revelação especial, né? Foi comentado uma revelação especial que a gente conhece, então a gente comentou, é a palavra escrita por Deus, né? Bom, escrita por homens, mas inspirada por Deus, que ela é inspirada, que nem diz lá 2 Timóteo, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, né? E digo eu ainda que é suficiente também, né? Pro ensino. Então, analisando assim, a palavra de Deus, que é a Bíblia, é a palavra dele, o que ela nos revela? A gente pode assinalar diversas coisas, né? A gente pode dizer que ela revela praticamente tudo que a gente precisa saber sobre ele e o que ele quer, digamos assim, o que ele quer pra nós, né? E o que também ele tem feito por nós. Vocês concordam com isso? Eu acho até interessante, talvez, a gente pensar na questão da palavra de Deus, como hoje pra nós, até algo que a gente vai discutir mais pra frente, mas hoje pra nós a gente tem a Bíblia, né? Nós não temos outras formas de receber a palavra de Deus se não é a Bíblia, né? Eu digo a questão de doutrinária, assim, né? Tu tem no Antigo Testamento, então tu tem ali as formas que nem dos profetas, aqueles que passavam a palavra. Então, essa construção da palavra de Deus, né, que foi
digamos, depois passado para a Bíblia. Então, tu tem no Antigo Testamento tem uma forma de palavra, depois, isso desde a criação, desde o momento lá que Deus disse haja luz, isso já era a palavra dele, já era o começo, e depois foi passando aí pro Novo Testamento, então todas essas questões, né? Isso eu acho que a gente vai também discutir ali no próximo tema também, os temas mais polêmicos, mais comprometedores aí pra quem tá ouvindo. Sim, isso que tu tá comentando tem muito a ver com a revelação progressiva, né? Sim. Que foi progressivamente sendo revelado pro povo escolhido, pro povo de Deus, pra Israel no caso, aí depois foi indo, chegou Jesus e tal, né? E hoje tá pra nós aqui o cânon fechadinho, a Bíblia bonita. Só que a gente tava falando aqui em revelação e tal, e eu lembrei de Apocalipse, né? Porque no inglês o Apocalipse é Revelation. Revelations. Revelation. E olhando aqui o Apocalipse capítulo 1, né? Diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as noticiou a João, seu servo. Né, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Achei bem interessante aqui essa passagem aqui que fala de revelação, né, revelação de Jesus Cristo que foi dada, né, a qual Deus lhe deu, né. Achei bem bacana aqui essa, já que a gente está falando de revelação, né. Eu acho importante também colocar, porque geralmente, principalmente quem é do meio reformado, a gente já tem um trauma com alguns revelamentos do nosso tempo. E aí a gente já tem a noção óbvia, a escritura fechou, você não vai ter mais outra Bíblia, nada mais vai ser acrescentado ali, Jesus não vai ser crucificado de novo, né? Aquilo fechou, mas na teologia, quando a gente fala também da revelação e que Deus continua se revelando, isso quer dizer que Deus continua agindo na criação. Porque se eu falar aqui de uma maneira, vamos dizer, como alguns teólogos do passado colocavam, parecia que Deus fechou a coisa de uma maneira estática, histórica ali, pronto, acabou, e Deus deixou a Bíblia rolando lá e deixou todo mundo aí, fica com a Bíblia que eu vou descansar até o dia da volta de Cristo. Então, essa ideia ela pode ser perigosa. Então, Deus continua se revelando através do seu Filho e a Bíblia que nos dá os parâmetros para a gente se guiando, mas quando na teologia a gente diz que Deus continua se revelando, quer dizer que Deus continua atuando na sua criação, continua conduzindo o seu povo e a história até culminar lá na volta de Cristo. Muito bem, pessoal, então a gente viu mais ou menos ali o que é a definição de revelação, né? Fomos bem sucintos, definindo que temos praticamente dois tipos de revelação, né? Revelação geral e revelação especial, certo? Beleza, então agora é o seguinte, a gente viu também que através da palavra de Deus, e também como o Everton comentou, Deus ele continua se revelando, mas naquilo que ele queria falar por nós, ele fala, então, continua falando através da palavra dele e através de seu Filho Cristo, né? Jesus Cristo. Então, assim, o que não é revelado através da palavra? Ou seja, hoje nós temos diversos assuntos polêmicos, né? Que necessitam de resposta e muitas pessoas não conseguem achar uma resposta. E quando acham, elas utilizam versículos, às vezes fora de contexto, às vezes dentro de contexto, mas normalmente é mais utilizado para deixar pro seu lado, assim, do que pro lado do outro, né? Mas para convencer as pessoas que aquilo realmente Deus está falando. Mas existe muita polêmica nisso, né? Como, por exemplo, os próprios calvinistas e arminianos, né? Que ficam brigando até hoje, né? Eu não sei quantos séculos já passaram, os caras estão ainda brigando, dizendo que um tá certo e outro tá errado, né? Então, assim, a gente percebe versículos que provam que o calvinismo, ele é o correto, mas a gente percebe versículos também que provam que arminianos estão corretos. Então a gente não tem uma questão clara, né? Não é algo claro dizendo assim, olha, é isso e pronto, né? Então, nesse tipo de coisa, assim, será que essas coisas, elas têm que ser buscadas, elas necessitam de uma resposta específica, né? Será que elas interferem na mensagem da salvação, no evangelho? Vocês acham que, tipo assim, a gente precisa realmente ter uma resposta para questões que são difíceis de compreender? Ou
talvez a gente pode simplesmente estudar elas, debater claro, de forma saudável. Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Só não briguem, tá? Creio que antes mesmo dessa questão mais de posicionamento teológico, acho que eu creio que anterior a isso, algo mais importante é até as questões de revelações que são feitas dentro da igreja, dentro de igrejas evangélicas e também de igrejas católicas, né? Que é colocado então o Papa ao lado da Bíblia ou até acima da Bíblia. Então que a pessoa ela tem tanto quanto ou mais poder no que ele está falando em relação ao que a palavra te diz, né? Então a pessoa pode dizer ou desdizer algum processo ali que tu sabe que é correto. Então esse tipo de revelação que tu encontra em outros lugares que não bate com a Bíblia ou que não, digamos, que as pessoas dizem como uma revelação particular, né, que recebeu alguma doutrina nova, alguma coisa, isso não vejo muita discussão, né, realmente nós cremos que depois do Canon, do Novo Testamento, não houve mais dessas revelações particulares, assim, que possam ser agregadas à Bíblia, né. Agora, essas discussões teológicas realmente que é um ponto que a gente precisa ser mais discutido, mas o que vocês acham dessa questão das revelações fora de contexto, que eu digo aí? Cara, o pior é que o que mais a gente tem no nosso tempo são esses, eu chamo nem de revelação, eu chamo de revelamento, né? Você tem cara adivinhando número de identidade, quem tá doente, quem vai ganhar, não sei o que. Isso é algo tão estranho as escrituras, assim, que chega dói, principalmente quando você tem contato com algumas coisas da teologia, assim, você vai estudar mais aprofundadamente, você vê isso, nossa, você fica angustiado, porque, meu Deus, a cegueira das pessoas, elas, né, não compreendem o tesouro que tem nas mãos, porque hoje, graças a Deus, e no nosso país até hoje a gente ainda tem liberdade religiosa, tem a Bíblia nas mãos traduzidas, tem Bíblia de estudo, você tem acesso a várias ferramentas para estudar a Bíblia sozinho, mas você tem uma massa grande aí de crentes no Brasil que são ignorantes de Bíblia e tem um tesouro nas mãos, mas não sabe usar. E é muito triste isso também. Uma coisa que é muito complicado são as revelações extra-bíblicas, né? Essas já, no caso, nem entram em discussão, porque se for uma revelação que não está contida na Bíblia, que foi, por exemplo, você pega, por exemplo, o fundador lá da religião Mormon, né? Mas o do Mormon é o Joseph Smith, parece? Isso, você pega o Joseph Smith, por exemplo, né? Ele lá teve uma revelação extra-bíblica, que um anjo deu um óculos para ele, e ele leu a Bíblia lá, interpretou de tal maneira e tal, e dali surgiu um monte de heresia, né? Então isso aí não entra nem em discussão, porque a própria Bíblia é bem clara, né, a respeito disso. O problema é também a questão da má interpretação, né? Que aí supostamente o cara tem umas revelações lá que nunca ninguém viu, né? Ele achou algo que de repente só ele que foi escolhido que conseguiu ver, né? Então, quando surgem essas coisas aí, o negócio é tomar bastante distância, né? Agora a questão, por exemplo, do calvinismo e do arminianismo é uma discussão que está aí há séculos, né? Eu creio que a gente nunca vai chegar num denominador comum, nunca vai chegar a um acordo, nunca vai chegar um ser 100% certo e outro errado, né? Eu acho que é saudável, assim, a discussão até certo ponto, né? Porque, que nem o Ed comentou, né? Às vezes você vê, a gente estava comentando em off, não lembro? A gente vê muita briga acirrada por coisas assim que, para mim, por exemplo, não faz muita diferença. Se o cara é arminiano, ou se o cara é calvinista, ou enfim, né? Porque não foi nenhum deles que morreu por nós na cruz. Então, aí eu fico meio reticente, assim, quando eu vejo muita gente brigando na internet por conta dessas coisas, né? Assim, eu acho válido, porque a título de conhecimento, né? Você tem que conhecer, pelo menos, o pensamento do outro. O calvinista, pelo menos, tentar compreender o pensamento do arminiano. É ruim de falar essa palavra, né, cara? Procurar entender
o pensamento do arminiano e o arminiano tentar entender o pensamento do calvinista, né? E é aquela coisa, né, cara, que nem aquela propaganda do cigarro que tinha, cada um na sua, mas com alguma coisa em comum, né? E essa uma coisa em comum é Cristo. Então eu acho que deve ser visto dessa forma. Eu vejo que é bem isso que tu comentou, Coquinho, porque assim, tem muitas coisas polêmicas, né? Muitos temas polêmicos que não são claros, porque esse debate, por exemplo, é um debate que não é claro. Por exemplo, todo mundo é claro para todo mundo que o homem é pecador, certo? Isso é claro. É doutrina, tá na Bíblia, exceto para algumas pessoas aí que são de alguns entendimentos estranhos, né? Que não acreditam que o homem peca, mas tudo bem. Mas o homem é pecador. Isso é claro para nós. Isso Deus nos revelou e nos deixou claro. Olha, vocês são pecadores. É claro para nós também que quem nos salva é Cristo, não são as obras. Isso é claro para nós, né? Isso é claro dizendo, olha, quem te salva é Cristo. Cristo morreu na cruz para pagar pelos teus pecados, para te salvar, porque sozinho tu não consegue. Beleza, isso é claro para todo mundo. Somente pela graça. Entendeu? Isso é claro para todo mundo. Agora, se a gente é eleito ou não, né, se existe predestinação ou não, se a graça é resistível ou se ela é irresistível, isso vai mudar alguma coisa na nossa salvação? Isso vai ser importante para nossa ética cristã? Isso vai influenciar em a gente ser mais parecido com Cristo? Quando a gente trata das polêmicas na teologia, a gente tem uma história do pensamento cristão só pra gente ver esses pepinos todos, né? Porque briga vem desde muito tempo. Então, assim, pro pessoal que não tem contato com a teologia acadêmica, lá dentro a gente tem a teologia sistemática, que a gente pega e organiza tudo bonitinho, e geralmente todos da igreja têm mais acesso a isso. Você estuda a revista da EBD, ou algum livro mais fácil de teologia sistemática, você tem um monte de livro bom hoje no Brasil disponível em português. E você vai ter lá, começando a doutrina da revelação, falar das escrituras, a doutrina de Deus, a doutrina do homem e tal. Só que tem uma que as pessoas não estão tão acostumadas, que é a teologia bíblica. A teologia bíblica, ela trabalha a Bíblia na própria lógica dela, ou seja, eu não tento encaixar ali e organizar os assuntos, eu pego a coisa, o material bruto das escrituras, trabalhando as línguas originais, o contexto histórico, né, para depois organizar na teologia sistemática. Aí é que está o grande problema, porque às vezes a maneira do autor bíblico pensar, escrever e o contexto não vai conseguir encaixar 100% da maneira que eu queria, para ficar tudo organizadinho, porque o crente, ele tem a mania de querer ter resposta para tudo. Isso é um grande defeito, sempre quer responder, ele quer ser o apologeta o tempo inteiro, e qualquer ideia ele tem que dizer alguma coisa, nem que fale besteira, né? E a Bíblia não nos autoriza isso. Então Paulo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, diz, olha, foge das paixões da mocidade. E aquelas paixões ali não está se referindo, como muitos pensam, com relação à sexualidade ou coisa do tipo, mas é justamente a discussões que não vão levar a lugar nenhum. Paulo está dando um alerta a Timóteo, e o contexto dessa passagem é esse. Explodindo a mente, hein, Coquinho? Minha mandíbula caiu aqui, cara. Então Paulo está dando um alerta a Timóteo. Se eu fosse transferir para a linguagem de hoje no nosso contexto, é a mesma coisa de Paulo tá dizendo, Timóteo, deixa de perder seu tempo no Facebook, discutindo arminianismo, calvinismo, né? E vai se aprofundar mais no evangelho, vai conhecer mais Cristo, vai conhecer mais da graça, coisas que são mais importantes, porque se as pessoas soubessem debater amigavelmente, reconhecer que vai ter questões que nem todos vão ter um consenso, são questões secundárias, era uma maravilha. Mas você tem gente que briga, você tem gente que divide igreja, você tem gente que deixa de falar com o outro, você tem gente que xinga o outro nas redes sociais por causa da visão teológica diferente. É uma coisa bem maluca. Então acho que as pessoas têm que buscar sabedoria nas escrituras e saber que não dá pra gente dar conta de tudo, não, porque o negócio tem coisa difícil lá. Se for estudar um pouquinho ali sobre cada uma das duas vertentes ali, né? Assim, eu digo que não é para qualquer um, para entender toda a lógica do pensamento tanto de Calvino quanto do Jacó Armínio lá, né? Então, assim, coisas que de repente, só para quem estuda teologia é interessante mesmo se aprofundar ou para quem gosta de estudar. Eu, por exemplo, não sou um grande estudioso assim na parte teológica, né? Eu gosto muito mais da apologética. Mas no fim das contas, o que a gente acaba vendo é uma grande briga de egos, né? Porque não, eu preciso convencer que o cara tá errado, aí ele lança um argumento ali, né, pensando, agora eu quero ver ele responder essa aqui, né, e no fim das contas não é aquele debate
que tá ali para edificar, para edificar as pessoas, né? E acaba só sendo uma briga de egos mesmo. Tanto eu, por exemplo, eu evito entrar em discussões assim que eu vejo que não vai dar em nada, que a pessoa não tá aberta a aprender, não tá aberta a conhecer aquilo que eu tô falando, só tá interessada em refutar, né? É a mesma coisa do cristão e o ateu, né? O cristão não tá nem um pouco interessado no que o ateísta tem para falar. O ateísta é a mesma coisa, né? E no geral é isso. E no fim das contas acaba que é uma discussão que a gente sabe que cada um vai pro seu lado e não edifica ninguém, né? Então é complicado isso. Eu vejo que nós temos aí dois tipos de pessoas que, digamos que, se estão ouvindo agora, precisam de ajuda, né? Temos então a pessoa em que crê que pode ter alguma pessoa que vai nos passar alguma revelação, ou que nós temos que depender de alguma pessoa para buscar qualquer tipo de revelação, né? Isso então inclui a pessoa que crê que o Papa vai te dar alguma coisa diferente, ou que tu vai ali no Mormon, ou tu vai, sei lá, em alguma outra igreja que tenha esses bispo apóstolo que fala que é Deus, né? E também até mesmo as pessoas que vão nas igrejas normalmente e depende só do pastor, e acham que o pastor é quem faz tudo, que é o cara que manda, desmanda, ele é o profeta, é o cara que cura. Teve uma vez que eu tava no centro ali esperando um amigo meu que a gente ia fazer discipulado, e aí sentou um cara do meu lado, ele disse: vi que tu tava lendo a Bíblia aí, tu tem que vir conhecer minha igreja lá, porque o meu pastor é isso, porque o meu pastor é não sei o que, sabe? Eu fiquei pensando, na verdade eu tô aqui com o meu pastor, que é Jesus, né? Eu não preciso ir lá na tua igreja para conhecer o teu. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa, né? Que depende de alguém, né? Isso que tu já gera aí, então, que a gente até, quando tu acaba estudando essas questões aí de igreja, se tu faz as pessoas ficarem dependentes a ti, a pessoa só vai crescer até o teu nível, né? Então, se o pastor tem uma teologia fraca, a igreja inteira vai ter uma teologia fraca, digamos assim, se a igreja busca no pastor o reconhecimento, a revelação, enfim, né, o que for. Agora, se as pessoas são ensinadas a realmente buscar na palavra o que precisa, então a gente vai conseguir chegar nesse segundo ponto, que é as pessoas que acham que tem que se posicionar de um lado e jogar pedra no outro lado, né? Eu sou calvinista e eu vou jogar pedra no arminianista, no, sei lá, no agnóstico, no espírita, no, sei lá, até nos próprios evangélicos de algum pensamento diferente, né? Essa questão de calvinista e arminianista, eu vejo que a discussão ela persiste há séculos e não vai ser hoje que alguém vai descobrir alguma fórmula secreta para resolver isso. Mas quando há discernimento, quando há conhecimento das duas partes, né? Quando tu não tá simplesmente de um lado do muro e jogando a pedra pro outro lado só, quando tu realmente conhece, eu sei que o calvinista pensa assim e o arminianista pensa de outra forma, então eu vou poder chegar e discutir com a pessoa: olha, o que você acha? Eu vejo que o arminianista pensa nisso, mas eu creio mais nesse ponto, porque isso, aquilo. Por exemplo, quando eu falo sempre do calvinismo pra alguém sobre o calvinismo, eu sempre digo: olha, eu creio nisso, não é porque eu acho que talvez esteja mais certo do que o outro, mas realmente porque eu vi isso na minha vida, né? Então eu vejo que realmente isso se realiza na minha vida e é por isso que eu creio nesse ponto. Alguma outra pessoa pode vir e dizer: olha, eu vejo da forma arminianista a minha vida, então eu vou dizer o quê? Olha, tu tá vivendo uma teologia errada, falsa, tu tá sendo enganado, tu não vai ser salvo, né? De forma nenhuma. Mas então vamos sentar aqui e vamos ver o que esse versículo te diz aqui. Ele te diz que tu já foi escolhido antes da criação do mundo, ou que, sei lá, enfim, todas essas conversas amistosas sobre calvinismo e arminianismo. Só que o que acontece, que nem comentou ali, né, da questão de se afastar dessas conversas tolas e que não chegam a lugar nenhum, porque muitas vezes o cara quer talvez se passar de conhecedor e acaba tentando explicar alguma coisa que as pessoas não estão prontas a ouvir, né? O cara larga lá, né? Deus já conheceu todo mundo antes da criação do mundo, assim, aí a pessoa nem
começou a engatinhar na fé dela, já começa a destruir a mente da pessoa, começa a criar vários tipos de pensamento diferentes, né? É verdade. E além disso, sabe, a gente citou ali só uma das vertentes, das polêmicas, que não tem assim uma resposta clara. Mas a gente pode citar várias. Por exemplo, se a gente pegar a linha escatológica, né? Aí, nossa, daí tem muito mais, né? Tem lá os pré-milenistas, amilenistas, pós-milenistas, pré-milenista, dispensacionalista, não sei o que. E aí, só que ali o pessoal já não degradia tanto, assim, né? Porque realmente não é menos claro ainda que as linhas teológicas, leis de Calvino e de Armino, né? Mas temos diversas. Temos até a questão dos 11 primeiros capítulos de Gênesis também. É literal ou não é? Né? Então o pessoal também briga com isso. Então eu vejo assim que são coisas assim que a gente não tem claro. Quando o pessoal chega assim pra mim e responde, e aí, tu acha que Gênesis 1:11 é literal ou não é? Eu digo, cara, eu acho que é literal. Tá, mas não é, porque assim, cara, assim, ó, eu não sei a resposta. Eu só vou saber quando eu estiver do lado de Deus. Quando eu estiver do lado de Deus, eu pergunto, Deus, quando tu colocou Gênesis lá, escreveu lá pra nós, era literal ou não era? Ele vai me responder. Né? A gente não tem como provar, a gente não tem como saber. Então assim, eu acho que assim, é que nem a gente querer provar Deus, que Deus existe. A gente não tem como provar que Deus existe. Deus simplesmente existe. Verdade. Mas infelizmente, se tu vê muita gente que também acha que conhece o suficiente de Deus e coloca ele dentro de uma caixinha que muitas vezes não é o suficiente para conhecer, né? Muita gente diz, não, porque teologia é algo que a gente, eu e o Duda, a gente tem um grupo ali da igreja e a gente viu várias vezes o pessoal comentar que teologia é algo que não tem amor, que eu prefiro agir de uma forma, agir pelo amor e não pela teologia, porque a teologia não tem amor, enfim. Sim, o cara leu a Bíblia e tá fazendo teologia. Isso, o que a gente está fazendo aqui é teologia, a gente está falando sobre Deus, então a gente está fazendo a logia, que é o estudo de Deus. Então, a partir do momento que tu fala de Deus para alguém, tu tá colocando em prática a tua teologia, né? Então, eu vejo que muitas vezes o conhecimento da pessoa, ela fica engessada, né? Tu não busca, tu acha que tu sabe o suficiente, é aquilo que eu preciso saber sobre as boas novas, já tá bom, né? Eu vou falar isso que é o que Deus pediu pra mim e já tá bom. Não, né? É importante a gente conhecer mais. Isso até é uma frase que eu li do Sproul semana passada, que ele disse que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente consegue ver o pecado dentro de nós. Então isso serve muito também pra gente que a gente está em discipulado ou a gente está tentando auxiliar alguém. Tu não vai, até a questão até mesmo de ensino na igreja ali, na questão do púlpito, assim, se tu vai lá e dizer pro cara que ele tem que fazer isso, tu tem que largar isso, larga esse pecado, não sei o que, tu tá virando algo de leis, né? Tu tá criando leis novas, vocês não vão matar, vocês não vão mentir, né? Não, eu tenho que mostrar Deus pras pessoas. Quando eu mostro Deus pra elas, quando eu aproximo elas de Cristo, a lei de não matar, de não mentir, de não, sei lá, todas elas vão acabar sendo tão intrínsecas dentro da pessoa, porque a pessoa já conhece a Deus, ela já sabe, ela já está íntima com isso, e o pecado vai ser muito mais à mostra para ela. Não vai precisar de alguém que ficar apontando o dedo para ela, né? É que nem de Jesus, né? O fardo dele é leve, ou seja, o fardo dele não tem um monte de leis. É bem mais simples. É verdade. E essa tendência, se você analisar do Antigo ao Novo, sempre teve presente nas Escrituras, né? Eu gosto muito de Jesus porque, apesar dele demonstrar aquela mansidão perfeita dele, às vezes ele dava uns cortes nos fariseus e nos próprios discípulos que eu acho extraordinários, né? Quando os caras estavam discutindo, depois que morresse, né? Se tivesse mais de um marido e na ressurreição, qual era o marido lá que ia ser o principal? E Jesus, olha, lá no céu ninguém vai casar. Só para terminar a conversa. Então Jesus tinha uma classe para acabar o negócio. Quando os discípulos quiserem especular, quando é que você vai voltar lá em Atos? Ele vai dizer, olha, esse dia não pertence a nenhum de vocês. Em outras palavras, como Jesus disse, só fica na sua, porque aqui é uma área que você fica de fora. Então, Deus sempre faz essa diferenciação. No Antigo tem o Deuteronômio 29, que é clássico, né? Esse eu sempre uso.
E você eu tem botei Isaías. Eu botei o pré-requisito que o 29 não dava pra usar, hein? Mas usou 28, perdeu o Playboy. Não, eu errei. Não, mas aí você tem Isaías, né? Deus dizendo, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos também não são os seus, então é muito mais elevado. Eu acho que, e eu vi essa frase agora, eu não vou me lembrar de quem foi, mas eu vi na internet em algum lugar, o cara falou, olha, se você estuda teologia e não se torna mais humilde, você não entendeu o que é teologia. Então a teologia ela vai deixando você mais humilde, porque ela vai confrontando você com as escrituras e você vai vendo que toda aquela tentativa sua de querer encaixar Deus bonitinho na sua caixinha linda, ela vai fracassar. Então há coisas nas escrituras que elas estão claras para nós, a salvação, a centralidade da escritura, Jesus Cristo, a Trindade, essas coisas, embora tenha as discussões periféricas, mas elas fundamentam o cristianismo, porque senão a gente estaria perdido. Mas tem as questões secundárias, que essas são que as pessoas mais brigam e são um foco mais religioso, externo, né? Como o Coquinho falou, uma questão de ego mesmo. O pecado é a miséria. O Everton, só pra te informar ali, essa frase que tu citou aí é minha, tá? Ah, então, que maravilha, pronto, essa frase, ainda bem que eu tô com você agora, foi genial, porque é isso mesmo, eu tava pensando em usar essa frase, inclusive, até no meu discurso de formatura, porque realmente, se você for pra teologia, você baixa, por isso que eu fico olhando uns carinhas que fazem teologia ou que leram 2 livros e vão pro Facebook e já acham que são teólogos, coisa muito mais profunda. Um teólogo, ele é construído ao longo dos anos, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, ele vai sendo humilhado, inclusive o Jonas Madureira tem uma expressão e até uma série de pregações sobre isso, inteligência humilhada. Deus nos humilha mesmo. Deus é aquele que diz, eu sou maior do que todos, você vai me conhecer até onde eu permitir que você conheça, mas eu sou insondável, eu sou inescrutável, eu tenho os meus próprios planos, eu tenho os meus próprios caminhos. E aí C.S. Lewis vai falar, né, comparando lá o leão, ele não é domesticável, então não tem como se fechar. E aí você vai vendo que muitas discussões são tolas e infantis, e eu acho que quanto mais você amadurece na fé, mais você vai deixando essas coisas de lado, porque é coisa de calouro, de curso de teologia, discussão calvinismo e arminianismo, você só vê calouro na faculdade, depois você termina o curso, ninguém mais está falando sobre isso. É legal também ver eu lembrei aqui da discussão de Jó e Deus, né, lá em Jó, né, que Jó começa a questionar e daí Deus, mas e quem é que criou as estrelas, isso e aquilo e tal, e deixa Jó lá, né, sem resposta, né, cara. Boca no pó. Exato mesmo. Exatamente, porque é isso que você falou, né, Deus tem coisas assim que são insondáveis, cara, ele é maior do que tudo que a gente possa imaginar. Tanto é que acho que Paulo vai falar, né, que o que nos aguarda está, como é que é lá? Eu sou ruim de versículo. Muito mais que a gente possa imaginar, não? Qual que é essa passagem agora? Se não tá na Bíblia, nem olhos viram, nem... Ah, sim, nem ouvidos ouviram que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então a gente não tem nem ideia, né? O básico é o que eu sempre digo, assim, a Bíblia não vai dizer tudo que a gente quer saber, mas ela vai dizer o que a gente precisa saber, né? E o que a gente precisa saber é que Deus criou a Terra, né? O nosso Criador chegou no Jardim do Éden lá, deu daquela treta toda, daí a gente agora tá como tá, mas tem a redenção e tudo mais, né? Então tem coisa assim que realmente o básico que a gente precisa saber tá lá, que a gente é pecador e precisa de redenção, né? E somos pecadores, então a gente tem que se ater a isso. Até nesse último acampamento que eu e o Duda fomos, e tinha o Éden, né, um ótimo nome pra botar num filho, né? Tinha o Éden aquele que estava pregando no acampamento, e ele falou algo que acho que tem bastante relação com essas questões de, que nem o Everton comentou aí do calor, que sempre vai querer discutir. Que ele falou que muitas vezes a gente está tão fechado em tentar discutir a fé das outras pessoas, né? De querer, que nem a gente sempre quer ter a resposta. A pessoa fala que é espírita, tu já dá aquela mordida no lábio, assim, vou ter que puxar aquele versículo que a pessoa só morre uma vez, como é que é a referência, né? O cara já começa a pensar em todos os versículos que pode derrubar em cima da pessoa, né? E ele tinha dado um exemplo tinha uma senhora, acho que a avó dele, enfim, não sei, que tinha dado
um CD de um padre que era, sei lá, tocava música sertaneja, e aí essa era a oportunidade que ele tinha de talvez falar pra ela sobre Cristo, dizer que talvez... Foi o Edgar, o Fabrício que usou, sei lá. Fabrício, isso. Então, isso, mas foi... Então é isso aí, foi o Fabrício. Enfim, esqueci a referência, mas a referência é essa aí. Então, que é a oportunidade da pessoa conseguir, ao invés de dizer, não, olha só o que tu tá ouvindo, o padre não vai te ajudar em nada com a salvação, sabe? O cara podia pensar, não quero ouvir isso aí, essas coisas aí eu não ouço, né? Não, utilizou essa ferramenta pra te poder chegar e falar, vamos entender o que ele tá querendo dizer aqui na letra, né? Então, às vezes, a letra lá do cara era talvez muito melhor do que muito louvor que hoje a gente ouve e acha bom, né? E isso também com outras doutrinas, né? Ao invés da gente utilizar as doutrinas para jogar pedra um no outro, para falar mal, para usar o versículo para xingar, para dizer que a pessoa não entende, alguma coisa assim, teria que ser feito ao contrário, utilizar dessa abertura, né? Desse pensamento da pessoa para entrar no coração dela e falar alguma coisa que realmente construa alguma coisa nela, né? Tu conseguir plantar a semente através de uma abertura que talvez no primeiro momento tu pensa, a pessoa é isso, né? A pessoa acredita naquilo ali que eu não acredito. Já vou ficar com o pé atrás com essa pessoa, né? E é bom lembrar sempre que assim, a própria Bíblia nos mostra que nós somos limitados. Salmo 119 vai falar, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E a figura da lâmpada é justamente porque naquele tempo, né? O sol sumiu, pronto, tava tudo escuro, era trevas total. E uma lâmpadazinha iluminava tudo. Então a Bíblia nos guia dessa forma. Nós vivemos em um mundo em trevas, nós somos limitados no nosso entendimento, nós precisamos dessa direção de Deus. E eu percebo que Ele vai desvendando os nossos olhos na palavra dele, vai nos permitindo compreender no decorrer da nossa vida cristã e amadurecendo o pensamento. E, vamos dizer, descansando mais no entendimento dele. Paulo também fala, né? Nós vemos hoje a coisa meio embaçada, como no espelho. Ele usa a referência, o espelho da época dele não era igual aos nossos, bem nítido. Era uma coisa embaçada. Então, nós vemos a coisa meio que sem nitidez ainda. A gente ainda tem muitas dúvidas, tem medos, tem preocupações. A gente ainda não enxerga a coisa toda. Às vezes até a gente fica meio incrédulo. E nosso coração tem essa tendência. Então, você tem Deus lhe direcionando. E eu acho fantástica a maneira como Deus nos conduz na vida cristã. Porque às vezes até em silêncio Ele fica pra gente aprender. E são coisas assim que, meu Deus, aí você tem que fazer como Jó, o que eu citou aí. Botar a boca no pó e dizer, Senhor, quem sou eu? Né? A questão é que você tem que se entregar a Deus e confiar em quem está te guiando. Né? Acho que foi Lutero que falou, não conheço o caminho todo, mas eu conheço muito bem meu guia. E eu acho que isso faz toda a diferença entre o que crê e o que não crê nessa hora de discutir assuntos teológicos. Sabe o que eu tava pensando ali no que tu comentou antes, Everton, da frase do coquinho, né? Sim. A frase só tava zoando. Coquinho. É aquele coco, né? Ele disse que achou na internet, não sabia de quem que era. Então, cara, eu vi alguém colocando em algum lugar, cara, mas que não lembro sacanagem. Pô, mas não é do coquinho, então? Não, mas não é do coquinho. Eu pensei que a frase tinha no final, coquinho, Eduardo. Não, eu tava zoando, porque tá na internet lá, não tem autor, já me apossei, né, cara? Tá sem dono, né? Tá sem dono, cara. Mas falando sobre a frase ali, né, sobre a questão, quanto mais tu conhece teologia, né, quanto mais tu estuda, mais humilde tu fica. Isso me lembra também que quanto mais a gente estuda teologia, mais é que a gente conhece a Deus, né, essa seria a ideia, né. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente conhece do amor de Deus. E mais a gente conhece aquilo que Cristo deixou pra nós. E quanto mais a gente conhece daquilo que Cristo deixou pra nós, mais a gente tem que conhecer que Cristo pediu que a gente amasse o próximo. E sabendo que a gente tem que amar o próximo, a última coisa que a gente tem que fazer é ficar, tipo assim, discutindo com as pessoas pra dizer que elas estão erradas e nós estamos certos, sabe? Então fiz esse panorâmico da frase que não é do coquinho, né? Mas foi encontrada na internet. Exato. Tava pensando agora, né, sobre essa questão do amor, né? Porque às vezes as pessoas elas esquecem aquilo que Cristo fez por elas para poder defender um ideal, né? E aí acabam se tornando que nem aqueles fariseus ali, que nem foi bem comentado antes, né? Eles queriam provar alguma coisa e tal, né? Mas Duda, talvez a pessoa que tá ouvindo talvez vai ficar naquele negócio tão... Não posso discutir com ninguém, né? Não, daí vamos lá. A discussão...
O equilíbrio ele é sempre necessário, né? Exatamente, a discussão que eu tô querendo dizer é aquele tipo de discussão lá que o pessoal briga, assim, sabe? Tipo assim, mas eu tô certo e tá errado, sabe? É aquele tipo de discussão assim. É discussão normalmente que tu vê de ateu contra evangélico, né? Que é o clássico. Eu quero dizer assim, tu pode ter uma discussão saudável. Como é que é uma discussão saudável? Aquilo que o Botei comentou antes. Bom, vamos ver o que tu acredita. Eu acredito nisso, tal, beleza. Legal, respeito tua opinião, mas só que eu acredito nisso, sabe? E aí podem debater, dá pra debater sobre o que cada um acredita, porém eu vejo assim que começa a não ser mais saudável quando tu tenta convencer o outro que tu tá certo e ele tá errado. Aí já não é mais uma discussão, tipo assim, um debate saudável, mas é já um negócio assim, bom, eu quero eu quero eu ganhar e quero que tu perca, entendeu? Já começa a entrar o orgulho ali, né? Eu vejo assim que esse que é o problema, né, no tipo de discussão. Agora, quando a gente tá discutindo assim, que nem a gente tá discutindo agora, né? Daqui a pouco eu digo, não vejo problema nenhum em o pessoal ficar discutindo, sabe? Aí você diz, não, tem problema, né? Tipo, o pessoal ficar brigando e tal. E a gente fica de boa, assim, sabe? Não quero convencer ninguém. Aí é diferente do que o cara quer convencer, sabe? Porque daí, às vezes, daqui a pouco o cara tira a peixeira pra fora ali, né? Já chama na faca, né? A discussão, a conversa com pessoas que pensam diferente, eu acho que ela é muito necessária, assim. Eu me lembro que, por exemplo, eu me firmei mais na fé quando eu conversei ou tive contato com coisas com pessoas que pensavam diferente de mim, porque eu me sentia instigado a buscar, estudar mais, né? Mas não para combater a pessoa, é para responder as questões que elas colocavam, né? Então, nesse sentido, é que nem foi falado assim, não é que você não possa discutir algo com alguém, isso é muito saudável, eu digo que é necessário, né? Mas a questão é que você tem que buscar o conhecimento para poder, pelo menos, entender o que o outro está falando e você mesmo se firmar mais na tua fé, né? E de repente pode ter alguma coisa ou outra lá que de repente você está lá defendendo com unhas e dentes e você pode estar errado também, né? Então tem isso, né? Eu acho que a discussão assim em resumo, né? A discussão com quem pensa diferente, a conversa com quem pensa diferente, ela é muito salutar assim para nossa vida de fé, né? Sim, e essa questão da discussão, sim ou não, né, é necessário ter esse equilíbrio, porque se tu discute com alguém sobre, digamos, a fé primária, né, aquela que interfere na tua salvação ou não, então tu tá discutindo com ateu, tu tá discutindo, sei lá, com espírita, enfim, essa discussão ela tem que ser, que nem eu falei antes, né, buscar tu atingir o coração da pessoa, para que realmente não seja aquele muro que tu constrói entre as duas ideias, né, mas seja algo que, digamos, tu acredita, tipo, sei lá, um espírito, né, tu acredita que Cristo ele é uma boa pessoa, mensageiro, sei lá, enfim, não lembro as palavras que eles usam. Então, beleza, mas o que isso realmente significa? Vamos entender junto. E aí, para as questões de fé secundária, então, as questões que não interferem com a minha salvação, eu acho que ela deve ser incitada dentro de um contexto saudável, né, para justamente colocar as pessoas dentro de um caminho correto, porque muitas vezes o que acontece dentro da igreja, dentro do corpo, tu acaba tendo divisões do pensamento, porque as pessoas, elas, que nem a gente comentou antes, colocam dentro da caixinha, e é aquilo ali, e eu não vou mais atrás. Então, se eu não faço que nem tu disse ali, né, o que tu acha sobre esse ponto aqui? A pessoa, tu acaba gerando a pessoa pensar, a sair da zona de conforto em que ela acha que sabe tudo, acha que tudo já foi revelado para ela e que não precisa nem ler a Bíblia, que é cansativo, que não entende nada, né? E começa a gerar essa necessidade da pessoa entender um pouco mais. Tá, mas será que é isso mesmo ou não? Vamos tentar botar essas pessoas que não têm tanta vontade de estudar, mas tentar colocá-la no caminho realmente do que é o que a igreja pensa, né? Pra gente não começar a criar divisão de pensamentos. Daqui a pouco um grupo de pessoas explica o evangelho de uma forma, outra de outro. Algumas pessoas falam de um jeito, de outras de outro, né? Uma pessoa nova entra lá e aí, conversei com tal pessoa, ela me disse que era dessa forma e agora tu vai me dizer que não é, né?
Então eu vejo que dentro do corpo da igreja também precisa ter a união, ter unidade, né? Ter a unidade no pensamento, né? Isso a gente vê principalmente quando tu fala com uma pessoa que é obreira e tal, muitas vezes tem obreiros que não creem fielmente, digamos, em todos os pontos de que a igreja se coloca. Por exemplo, a igreja ela é mais calvinista ou mais arminiana, mas talvez o cara é ao contrário. Mas ele vai seguir essa linha porque a união da igreja ela é mais importante, talvez, do que o meu pensamento final. É isso que eu acredito. Não sei se vocês discordam desse meu pensamento. Eu concordo, sim. Eu vejo que é importante ter uma união, né? E principalmente naqueles lá que vão pregar, digamos assim. Que vão lá falar lá na frente, lá vão passar o estudo, porque muitas vezes você tem uma visão e tu vai lá falar alguma outra coisa que é diferente da visão da igreja, tu vai causar uma divisão. Então eu, como falo lá na frente, lá eu tomo cuidado, assim, digamos assim, não vou falar sobre escatologia, porque eu não tenho uma visão igual àquela que normalmente é pregada lá na frente. Mas eu vou respeitar aquilo que tá lá, né? Acho que é importante ter o respeito. Então tem coisas assim que tem que ter uma unidade, tem que conhecer a declaração de fé da igreja que participa, né? E mesmo que talvez tu não confie naquilo, tem que ter um certo respeito para não criar uma divisão. O que não pode ter respeito é com as heresias. Aí tem que dar com o pé na cara. Aí o cara que diz lá que Deus diz vai e adultera, esse aí tem que chegar na rodeia. Né? Tu queria falar mais alguma coisa, Everton? Não, eu tava prestando atenção aí, eu acho que assim, a discussão, sim, o negócio é saber discutir. Hoje você tem muita gente falando sem saber, isso é muito perigoso. Aí, além de você ter pessoas falando sem ter conhecimento do assunto, você tem pessoas sem sabedoria pra falar, e isso é um problema muito sério. Então você tem que saber o momento certo de discutir, com sabedoria, com humildade, como Pedro ensina na carta dele, com todo o cuidado, né? Ao invés de sair por aí esbravejando, eu me preocupo muito com essa galerinha jovem que tá na internet, Facebook, fazendo comunidade, brigando, xingando os outros por causa de uma visão teológica secundária, justamente por causa da ignorância. Eu acho que isso é um alerta que tem que ficar também para esse pessoal. Muito bem, pessoal, então nós conversamos bastante aí sobre questões polêmicas, questões que não são tão claras, questões que são claras, revelações, né? Falamos sobre o último livro da Bíblia, né? Também, Revelações, em inglês, Apocalipse em português, que a tradução tá perfeita, né? Mas agora chegamos então ao final, vamos às considerações finais. Quem quer começar? Vou começar comigo, que depois aí fica com os jabá, então. Isso, daí depois, se tu quiser dar teu jabá também, Botelho, tu pode dar teu jabá. Meu jabá, não sei que jabá eu posso dar aqui, olha, ouça o PADD, né, eu tenho, cada 15 dias aí vocês vão me ouvir, então não sei, mas acho que se vocês já estão me ouvindo, vocês já começou errado, porque é cada 14 dias, sinto muito. 14 dias, mas não é toda sexta? Toda sexta, são 14 dias. Só fala tuas considerações finais, vai. Ok, então eu tô ruim de número hoje. Mas enfim, eu acho que se a pessoa ouviu hoje e conseguiu se encaixar em um daqueles pontos aí, eu acho que a motivação que a pessoa tem que ter sempre é buscar e firmar a fé dela com o que está na Bíblia. Não é firmar a fé dela com o que o pastor diz, não é firmar com o que, sei lá, o que ela ouve por aí, num podcast, ou porque ela, sei lá, ouviu alguém postando alguma coisa, ela começou a pensar assim, mas não. Tudo colocar à luz da Bíblia, né? E principalmente, se tu tem esse discernimento de saber até que ponto ir, né, até aqui eu posso falar, ou talvez com essa pessoa eu sei que eu posso fazer uma discussão sadia, com aquela ali não, porque eu sei que ela vai brigar comigo, vou ter que agir de uma outra forma, né? Então, tentar buscar criar esse círculo de amizades teológicas, né, em que vocês sabem que podem discutir esse ponto. Então,
eu vou juntar ali com uns 2, 3 amigos meus, e aqueles ali eu sei que realmente eles estudam, eles vão atrás. Se a gente for ali discutir, vai ter uma discussão sadia, né? Mas com esse grupo, o resto do pessoal, sei lá, eu sei que eu tenho que ser mais prudente no que eu falo, vou ser mais conciso ali no que eu tô dizendo, não preciso abrir para múltiplas interpretações, enfim, né? E buscar sempre, que nem eu disse, né? Tu ter a união, tu não gerar divisão entre as pessoas. A pessoa vai começar a não gostar mais de mim porque eu sempre vou ali e falo pra ela que ela tá errada, sei lá, que aquela pessoa precisa ler mais a Bíblia, né? Enfim, né? Mas de qualquer forma, tu tem que buscar sempre incitar nessas pessoas que talvez não tenham esse conhecimento tão... que nem o espelho de hoje, né? Não que nem o espelho de Paulo, que antes que era turvo, né? Mas buscar ter uma teologia mais clara. Então, incitando de pouquinho a pouquinho, né? Questionando as pessoas de forma tranquila. O que vocês acham sobre esse trecho? O que isso pode ser levado para a tua vida, enfim, né? Buscar coisas que realmente tragam curiosidade para as pessoas, né? Que é a coisa mais saudável, tu buscar a Deus na palavra. E isso tá que eu gostaria de deixar como finalização, então, que é os Salmos, primeiros 2 versículos de Salmos, né, capítulo 1, que diz que é bem-aventurado o homem que medita na palavra dia e noite. Então, que sejamos bem-aventurados ou felizes, alegres, contentes por meditar dia e noite na revelação que Deus já deu para nós e tá em várias versões, em várias traduções, e a gente só tem que aproveitar. É isso aí. Muito bem, muito obrigado pelas suas considerações finais, Rafael Botega. Vamos ao próximo da fila, vamos por ordem de agora inversa alfabética, pode ser o Everton? Beleza, minhas palavras finais são justamente assim: há assuntos da fé cristã, verdadeiros inclusive, que eles têm que ser discutidos e eles vão ser tomados como polêmicos, não porque eles sejam difíceis de entender, mas porque eles vão contra a situação das pessoas. Vai encarar o pecado, vai colocar você no paredão e vai lhe defrontar. E aí muitas pessoas vão tentar fugir realmente da verdade. Você quer entrar em polêmica, você está discutindo coisa que tem nada a ver. Mas tem aqueles assuntos que são secundários mesmos, que criam polêmicas porque as pessoas gostam de tomar partido, de criar briga. Mas você deve buscar a sabedoria das escrituras, você deve buscar conhecer mais a Deus, você deve buscar orar mais, ler mais a Bíblia, que eu acho fundamental. Antes de você sair por aí se aventurando na teologia de internet, leia pelo menos a Bíblia, né? Porque tem uma galerinha boa que vai nessa aventura criando polêmicas, causando divisões no corpo de Cristo, que é um pecado, e Deus vai cobrar você por isso, sem nem ao menos ter lido nem, sei lá, a carta de Tito. E isso é uma vergonha para muita gente. Então abre o olho, jovem. Essas são minhas considerações finais. Bom, meu jabá é um livrinho fino, bom para quem quiser conhecer um básico de teologia de um teólogo fantástico chamado J.I. Packer, chama Teologia Concisa, da editora Cultura Cristã. Se você puder ler, leia, né? É um livro fino, simples, de boa. Tá aí. E fala do OG também, tô achando graça. Ah, tá, verdade. eu tô lá, né? Se vocês quiserem ler alguma coisa que escrevi ou ver os nossos vídeos, você acessa lá o www.achandograca.com.br. E aí tem eu lá e um bando de maluco, né? Discutindo vários assuntos aí, teologia e filosofia. E acessa a gente lá, que vocês acham que vocês vão gostar. Link no post! Nossa, eu esperei até agora pra falar do post. Demorou esse post aí. Com a palavra, Coquinho. Pois é, rapaz, queria agradecer pelo convite. Eu tô, acho que pela primeira vez aqui, né? No PADD. Exato. Já fui 3 vezes lá encher o saco lá no Massacrente. E é a tua primeira vez aqui. Primeira gravação? A primeira gravação? Não, eu já me lembro de ter gravado contigo, mas gravei quando então? Não, eu nunca gravou com o Coquinho. Nunca gravei, como assim? A gente só conversou, eu acho. Então eu tô errado. Mas enfim, bora. Então, cara, queria agradecer aí pelo convite. Muito legal estar batendo esse papo aí com vocês e aprendendo e falando um pouco mais aí sobre revelação, né? E assim, cara, às vezes eu sou um pouco simplista até, né? Mas eu acho que o que Deus revelou para nós é aquilo que a salvação que a gente tem em Cristo, né? E o amor que a gente aprendeu dele e tem aprendido a cada dia, e tudo que está revelado ali nos evangelhos, né? Que é o basicão, sabe?
gente, claro, tem que estudar assim, a Bíblia, a gente precisa ter conhecimento para saber, para filtrar o que a gente está ouvindo, o que a gente está lendo, né? Mas Jesus, ele é simples, assim, não tem muita, sabe, não tem muito mistério. Então eu queria deixar, fique às vezes com o simples que resolve, sabe? Não ficar buscando grandes revelações e grandes... hoje em dia também tem muito essa questão, né? De pessoas meio que já... tipo um negócio esotérico, né? Eu vou lá para ver o que o pastor vai revelar para mim, para receber profecia, que a gente quase não falou de profecia aqui, mas também não deixa de ser uma revelação, né? Então, tomar muito cuidado, assim, filtrar o que a gente tem lido, ouvido e assistido também. E já que a gente falou muito sobre polêmicas aí, queria deixar um jabazinho, aproveitando já, quem quiser pode acessar o nosso site lá, massacrente.com.br, e tem um Massa Pocket, que é um podcast curtinho que a gente gravou lá sobre polêmicas, né? Mamilos. Justamente falando, justamente falando sobre essa questão da polêmica, como que a gente lida com isso e tal. Eu achei válido deixar lá para quem quiser ouvir. E Ed, link no post! Mítico! Fantástico! Muito bem. Primeiramente quero agradecer aí os convidados, quero agradecer o Botega também, porque se eu não agradecer ele vai ficar chateado. Eu só agradeço os convidados, não agradeço o Botega. Nunca me agradece. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Agora meu cachorro. Um beijo pra Xuxa. Muito obrigado, pessoal, por participarem aí. Agora vou eu deixar minhas considerações finais também, né? Porque eu acho que eu tenho direito também, né? Mas... Mas então, falando aí sobre essas questões, então, será que é importante a gente ter a resposta para tudo? Eu vejo que tem coisa que a gente não vai ter a resposta, né? A gente não vai ter a resposta para todas as coisas que existem, porque simplesmente Deus não quer que a gente tenha a resposta. Deus, tudo que a gente precisa saber com clareza, ele deixou claro pra gente saber. E é suficiente, né? Eu vejo que é suficiente. Mesmo assim, eu acho interessante até vocês... Eu fiz aqui um exercício, né, gravando esse podcast de pensamento para até chegar a essa conclusão que eu tenho agora, de que realmente é interessante a gente tá exercitando as nossas mentes, né, buscando mais, aprendendo mais, e a gente debater com outras pessoas de forma saudável, claro. Eu vou falar mais uma vez, né, não preciso falar milhões de vezes, mas preciso falar mais uma vez, de forma saudável. Debater com outras pessoas sobre essas questões que talvez a gente não tenha tão claro, né? Porque como o Coquinho comentou, como foi comentado por outras pessoas também, quando a gente tem alguma dúvida, que a gente busca mais. Então quando a gente tem alguma coisa que não é tão clara, que a gente vai realmente pesquisar aquilo, a gente vai buscar em Deus, a gente vai pedir também que Ele nos ajude para entender aquilo. E claro, muitas vezes, muitas coisas não vão, mesmo a gente pedindo, não vão ser claras. Mas, pelo menos a gente está buscando a Deus, a gente está buscando ser mais parecidos com Cristo, que eu vejo que isso que é o principal que a gente tem que buscar na nossa vida, né? Ser mais parecido com Cristo. E Cristo era uma pessoa que sabia muita coisa, como foi comentado, ele calou a boca dos fariseus, né? Então, a gente tem que ter muito conhecimento para saber disso. Não para calar a boca das pessoas, né? Porque Cristo, como foi comentado, ele fez com maestria, né? Ele foi muito, muito sábio ao falar e dizer, olha, vocês estão perdendo tempo discutindo coisa que não importa, né? Então, a gente tem que ter bastante sabedoria e buscar isso. E como o Everton comentou, a frase que não é do Coquinho, né? Quanto mais a gente estuda, mais humilde a gente tem que ser. Então, concluo aí com a frase que não é do Everton e nem do Coquinho, mas foi falada pro Everton e o Coquinho tentou roubar. É da internet. Muito bem, pessoal, mas eu acho que é isso, né? Acho que por hoje é só, então. Pra quem fica pra área dos feedbacks, até logo. E quem não fica, até o próximo episódio. Valeu, tchau. Tchau. Falou. Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado!
Estamos na área de feedbacks do PADD. Opa! Fantástico! Uau, Mítico! Sempre as mesmas palavras para abertura. Claro, porque aqui o negócio é, né? Igual Entendeu, sempre, né? né? Entendeu, né? Entendeu? Então, como sempre, o nosso feed. Opa, o feed é o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. Fantástico! E iTunes, bota o /iTunes depois do .org.br. Né? Para Muitas mudar um estrelas, pouco, né? Para mudar Não. um pouco, como falo. E muitas estrelas lá. Deixe seu comentário no iTunes também. E agora sim, vamos aos feedbacks do episódio 41, que a gente falou sobre passado e vida nova. Uau! Quem foi o primeiro? O primeiro foi ele, como um vulcão em erupção, sempre o Luiz Vulcanes. Especial, Luiz Vulcani, Uau. sempre comentando aí, sempre dando o ar da sua graça. O que ele disse? Ótimo episódio. Não gosto muito de lembrar do passado, pois o meu é triste. Mas creio que Deus cuida de nós mesmo antes da conversão. Afinal, tive uma experiência pessoal nesse sentido e tenho absoluta certeza, hoje entendo assim, que Deus me deu um grande livramento muito antes de confessar Jesus como meu Salvador. Gostei da ideia do espelhinho na bike para darmos uma rápida olhada no passado e percebermos como Deus é bom. Grande abraço e feliz ano novo! Opa, pra ti também, feliz ano novo. Pra todos os ouvintes, inclusive, veja Uau. só. Né? Que esse é o primeiro episódio que a gente está falando agora do ano novo, né? Óbvio. Do novo ano que se inicia. Muito obrigado pelo seu feedback, Luiz. E é assim mesmo, né? Às vezes tem coisas que a gente quer esquecer mesmo, mas é bom a gente dar aquela olhadinha assim, né? Pra não cometer os mesmos erros, né? Vamos ao próximo! Próximo é ele, o Felipe Fraga. Felipe Fraga está de volta! Uau. Fantástico! Eu pendo mais pro arminianismo, mesmo sendo em cima do muro, então penso que tem coisas que acontecem que Deus não quer. Mas mesmo assim, todas elas servem para nos ensinar uma lição. Agora basta querermos aprender essas lições que estão na nossa cara, na tua cara. Isso aí, pessoal, vamos continuar nessa caminhada rumo ao céu, um passo de cada vez, e quem quiser se juntar a nós é sempre bem-vindo. É isso aí, ó, Starway to Heaven, né? Uau. Passo rumo ao céu, né? É uma escada que vai pro céu, né? Muito bem, muito obrigado, Felipe Fraga, pelo seu feedback, né? E como eu disse, né? Cada um acredita no que quer, né? Ele falou que depende mais para arminianismo, porque eu falei no podcast que eu tenho, né, uma pendência mais pro calvinismo, né? Mas não tem problema. Todo mundo fica em cima do muro, né? O importante é que a gente possa aprender lições daquilo que a gente vive. Isso que é importante. Próximo feedback. Ele, com seu super comentário, Lourival Gonçalves. Vai ler com sua super voz. Vou ler com a minha super voz. Depois volto e comento. Nossa, mítico! Lourival Gonçalves. Já faz, várias horas, dias já que estamos esperando a sua volta. Não, mas às vezes o Lourival volta, às vezes. Uau. E quando volta, dá super comentários, Ele ainda né? tá escrevendo a sua carta, né? Isso, como você pode perceber no episódio 40, se eu não me engano, foi que ele deixou um super comentário lá, você pode ir lá, né? E verificar o comentário, o feedback do Lourival Gonçalves. Muita sabedoria, ele volta depois, né? Claro, depois ele volta às vezes, né? Mas então tá, esses são os 100% dos feedbacks, Uau. né? Porque lemos 100% dos feedbacks, como sempre, né? E vamos às indicações! Opa, hoje tem o Pão de Cast 14, El Chavo del Ocho. Mítico! Uau. Podcast! Falaram sobre Chaves, né? Uma homenagem, né? E foi muito legal, vários comentários lá nostálgicos, né? Deu para matar a saudade do Chaves. Quem não gosta do Chaves pode escutar igual pra conhecer o Chaves, né? Sim, quem sabe gostar, e começar, né? a gostar, né? Veja só. Tem até um comentário lá, deixaram nos feedbacks do podcast, né? Que realmente a pessoa lá, agora não lembro quem foi, mas disse que, né, não gostava muito na época, não achava grande coisa assim, aí hoje, né, recentemente, alguns meses atrás, né, foi assistir e percebeu a riqueza do Uau. Chaves, né? Veja só. Então é isso hoje. Por hoje é só. E tem mais alguma coisa, Dandy? Não tenho mais nada para acrescentar. Como sempre. Como sempre, né? Porque nós acrescentamos tudo no momento certo, né? Uau. E quando chega o momento de ir embora, não tem Nós mais vamos. nada a acrescentar, né? É isso mesmo. Então vamos lá. Até mais. Tchau. Tudo de ti.